Agora iremos falar sobre Ethical Hacking no nosso módulo 4. Dentro desse módulo 4, iremos ver diversos tópicos, como fundamentos de Ethical Hacking, o mindset de um pentest, tipos de invasão, tipos de testes de intrusão, metodologias utilizadas pelo invasor, quais são as técnicas. Quando a gente fala de pentest, quais são os termos que a gente tem que observar de responsabilidade e confidencialidade, o famoso NDA, as fases do teste de invasão, os tipos de testes que existem, modelos e documentos que são utilizados após a realização do pentest, nós temos que documentar todos eles. Vou falar um pouco sobre Red Team e pentest, qual é a diferença de um para o outro, a diferença entre Red Team e Blue Team, a diferença entre o Red Team, o Blue Team e o Purple Team, e a fase de preparação, o que a gente precisa ter para começar a fazer ali a nossa preparação para um teste de invasão. Quando a gente fala em fundamentos de Ethical Hacking, vem na nossa mente ali teste de intrusão, né? A gente pensa logo em invasão. Então, a George Wedman, que é criadora do livro Técnicas de Invasão, ela falou o seguinte: teste de invasão ou pentest, ela envolve a simulação de ataques reais para avaliar o risco associado a potenciais falhas de segurança em um teste de invasão. Em oposição a uma avaliação de vulnerabilidade, os pentests não só identificam vulnerabilidades que poderiam ser utilizadas pelos invasores, mas também exploram essas vulnerabilidades. Sempre que possível, para avaliar o que um invasor poderia obter após uma exploração bem-sucedida das falhas. O que ela quis dizer com isso? Em oposição ao atacante, o pentest ele visa encontrar vulnerabilidades para proteger a empresa. Resumindo, é isso que ela quis dizer, que a diferença entre um invasor que ele usa para benefício próprio ou para terceiros, o pentest ele encontra as vulnerabilidades e corrigem. Diferente de análise de vulnerabilidades, que é um outro processo que faz uma análise mais superficial, de possíveis vulnerabilidades encontradas em um produto ou na sua empresa. Tem uma frase muito interessante do Sun Tzu, do livro Arte da Guerra, que ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você tem que se conhecer, conhecer a sua infraestrutura, conhecer as técnicas que o invasor utiliza para poder atacar a sua empresa. Então, você conhecendo essas duas partes, tanto as técnicas como o que você tem de vulnerabilidade, você consegue se proteger. Eu falo bastante para as pessoas, para os desenvolvedores, que a gente, como arquiteto, como analista de segurança, a gente tem que entender como o invasor pensa, como ele invade para poder fazer ali a defesa. E com isso, entraremos no próximo tema, falando sobre o mindset do pentest. Mindset de um pentest. O que é o mindset de pentest? É um tipo de pensamento diferente, no caso, um olhar ao mundo sobre uma perspectiva de um atacante, ou de um adversário, ou de um criminoso. Mas o foco não é cometer crimes. Ao enxergar do mundo através de uma lente de um atacante para identificar vulnerabilidades. É possível identificar falhas. O objetivo é reportar essas falhas e construir um sistema totalmente seguro. O que quer dizer o mindset de um pentest? Resumindo, é que você tem que pensar igual um atacante, quais as técnicas que eles utilizam, qual é a linha de raciocínio possível e impossível que eles vão tentar para até chegar a um determinado produto ou um servidor dentro da sua empresa. Então, você tem que ter um pensamento, como a gente costuma dizer, que é pensar fora da caixa, pensar diferente. Então, existem inúmeras técnicas que é utilizada para poder auxiliar a você pensar diferente. Quando você não tem um guia,
né? Você está iniciando e você não tem um guia por onde começar, existem mapas mentais que auxiliam vocês a poder ter essa visão mais ampla de como executar, de como iniciar, por onde. Então, existe ali um mind map de um pentesting, que é uma visão mais organizada da coisa. Você consegue centralizar em um único documento todas as possíveis técnicas que você pode utilizar na parte de reconhecimento, na parte de exploração, pós-exploração. Eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, nesse mapa, você consegue ter uma ideia para que serve e você consegue ter um planejamento de suas tarefas. Você consegue definir o projeto e começar a avançar a cada etapa. Você pode ir evoluindo esse mapa. Existem vários sites que você pode estar criando esse mind map com o seu, ou você pode pegar um já existente e adequar à sua necessidade. Esse mind map é um excelente estímulo para a criatividade e funciona como uma importante ferramenta de memorização para desenvolvimento de várias ideias. Então, nesse mapa você consegue ter uma visão de como executar os testes, né? De como você pode pensar fora da caixinha. Então, você pode seguir ou você pode criar novas técnicas seguindo esse mapa. E com isso, pessoal, iremos para o próximo tópico. Tipo de teste de invasão. Agora iremos aprender que existem diversos tipos de testes de invasão. Seja ele serviços de rede, de testes de aplicação web, testes de clientes, né? Então, cada teste desse é diferenciado. Não é só um teste único que a gente executa, ou que o analista de segurança, um pentest, ou o Red Team executa. Então, existem inúmeros testes. Como vocês podem ver, existe o teste em serviço de rede, que são testes realizados na infraestrutura da rede corporativa, à procura de fragilidades que podem ser exploradas, né? Vocês podem procurar por vulnerabilidades dentro da empresa, pode ser na infraestrutura física, pode ser em algum site local, né? Entre outros. O que é o teste de aplicação web, né? Nada mais é do que um teste em uma aplicação web, né? Que foi criada ou desenvolvida internamente, né? Para você poder identificar vulnerabilidades na sua aplicação web. E temos ali também um teste de sistemas cliente. Neste caso, é possível explorar vulnerabilidades de softwares, né? Programadores faz a criação de conteúdos, de web browsers, como o Chrome, Firefox, etc., em computadores dos usuários. Então, esse teste, ele visa, né, no caso, é um software internamente que você pode executar um teste desse software. Então, é um teste de cliente internamente. Seguindo aqui os testes, temos testes de redes sem fio, que é o famoso teste wireless, né, que ele tende a examinar as redes sem fios à procura de vulnerabilidades de redes Wi-Fi. Pode ser através de senhas fracas, criptografia fraca, mal configuração no roteador, entre outros. E também temos ali o teste de engenharia social, que é o famoso teste conhecido como o teste para enganar pessoas, né? Ele tenta extrair dados de pessoas, né? Dados confidenciais do usuário, da empresa, de um atendente, de um call center, em busca de informações privilegiadas para poder chegar a um objetivo final. Então, ele usa de técnicas psicológicas, né, para tentar manipular uma pessoa, para que essa pessoa te dê uma informação que não deveria dar. Então, através dessas informações que às vezes o usuário não tem o conhecimento dessas técnicas, eles passam informações sem querer. E o invasor, ele acaba se aproveitando dessas informações para executar um ataque. Olhando para o teste de invasões web, são testes que visam explorar ali, né, vulnerabilidades de smartphones, celulares, né, tablets, entre outros dispositivos móveis. Então, existem testes, né, nesse formato de tentar atacar um celular, né, um tablet, para adquirir informações, seja ele de um usuário de uma rede, seja de um gestor, de um dono de uma empresa. Então, é importante ter a noção de que existem esses testes e o pentest ele pode executar um teste em um determinado aparelho da empresa.
em busca de vulnerabilidade, para poder realizar a proteção, dizer, ó, pessoal, utilizando os aparelhos mobiles, os aparelhos dos tablets, enfim, devemos seguir os requisitos tal definidos pela empresa. Esses aparelhos não entraram nos requisitos mínimos, então é necessário que façam adequação. Então, com isso, pessoal, iremos finalizar e ir para o próximo tópico. Introdução ao pentest. Quando falamos em pentest, na tradução literal desse nome, quer dizer teste de penetração, mas também conhecido como TDI, teste de invasão de intrusão. Simplesmente a gente fala que é pentest. É um processo de identificar e explorar falhas em sistemas, medindo o risco, o impacto e essas falhas que podem trazer à organização. Então, como eu comentei anteriormente, o pentest ele é responsável por procurar vulnerabilidades nos produtos dentro da empresa para poder corrigir, trazer para a organização, diferente do invasor. Então, o que não é um pentest, Como eu comentei ali, e a George Wedman comentou no livro dela, ela fala que um pentest não é uma análise de vulnerabilidade, O pentest não é uma invasão sem autorização. O pentest, ele não é um scan, O pentest, ele é uma análise autorizada pela empresa, combinada com os times, num tempo específico, determinado horário, dentro do horário de trabalho, o pentest interno, no caso, quando é um pentest dentro da empresa. Quando é um pentest externo, contratado por terceiros, pode acontecer desse pentest ser um horário diferente do horário combinado, para não acontecer de tirar o sistema do ar. Mas, geralmente, quando é um produto novo, esse produto ele tem ambientes de desenvolvimento, de homologação, de produção e ambientes de testes. Então, o pentest, geralmente, eles fazem teste nesse ambiente disponibilizado para teste, para testar, para homologar, e não num ambiente de produção em si. Diferente da análise de vulnerabilidade, ela visa analisar e identificar e apontar as possíveis vulnerabilidades encontradas de forma automatizada. Existem inúmeras ferramentas que fazem esse processo de análise de vulnerabilidade, que, diferente do pentest, o pentest ele acha a vulnerabilidade e explora a vulnerabilidade. Vai até o final. E ele documenta isso em forma de um relatório, diferente da análise de vulnerabilidade, que ela encontra ali uma possível vulnerabilidade, documenta isso e apresenta. E aí, dependendo do time, dependendo da squad, ela vai solicitar um pentest ou não. E, geralmente, como eu comentei, essa análise de vulnerabilidade, ela não explora uma vulnerabilidade em si. Ela faz um teste superficial e pode vir vários falsos positivos ou negativos. Então, é interessante observar que é diferente análise de vulnerabilidade e pentest. E que 100%, a gente não pode confiar 100% no análise de vulnerabilidade, porque é rodar ferramentas. E nos vemos no próximo módulo. Agora iremos falar sobre metodologia de teste de invasão. Existem inúmeras metodologias utilizadas no mercado. Eu listei algumas das metodologias mais utilizadas no mercado hoje em dia, nas empresas. Tem o PTS, que é Penetration Testing Execution Standard, que é uma metodologia muito conhecida. O OWASP também disponibiliza uma metodologia, o OWASP Testing Guide. O OSTMM também é uma metodologia muito utilizada. Temos metodologias do NIST, do ISAT, da OASC e o PCI, que é o Penetration Testing Guide. Uma das metodologias bastante utilizadas hoje em dia no mercado é a PTS, A metodologia, ela disponibiliza ali uma visão de como fazer e realizar um pentest inicialmente. A metodologia, ela traz as principais etapas, de preparação, de coleta de informação, modelagem do que você tem que ser feito para poder entender quais são os pontos de entrada, análise de vulnerabilidades, a parte de exploração, a parte de pós-exploração e a etapa de relatórios, que é a etapa final. E com isso a gente vai começar a entender de como funciona um ataque,
quais são os principais pontos, né, e metodologias existentes no mercado, e aí você vai poder escolher qual metodologia se enquadra melhor na sua necessidade. Então, o ASP disponibiliza a metodologia dela, que é bastante utilizada pelas empresas, mas você pode utilizar o PTS, né, que é uma metodologia também bastante fácil de utilizar. E o PTS ele tem um site que te dá toda uma gama de instrução do que fazer em cada etapa dessa, dentro da metodologia deles. E no próximo tópico, iremos falar sobre outras metodologias. Em seguida, após falamos das metodologias, temos que ter uma visão sobre a questão de termo de responsabilidade e confidencialidade, né, que é o próximo assunto. Falando sobre termo de responsabilidade e confidencialidade, o que a gente é responsável quando realiza um pentest, né? Precisa ter um documento, claro, um relatório, né? Qual é a responsabilidade? Nesta etapa de responsabilidade, devemos deixar claro quais são as nossas responsabilidades dentro da realização do pentest. Por exemplo, cabe à empresa apenas fazer o levantamento, uma análise da exploração, elaborar relatórios relativos ao teste de invasão, correções, ajustes, atualizações ou reteste. Não faz parte do escopo desta atividade, isso ou aquilo. O que ele quis dizer com esses exemplos? É que você tem que deixar definido, né, e documentado dentro do relatório que você vai apresentar no contrato, quais são as suas responsabilidades. Até onde você pode ir, qual é o escopo, né? Que parte você pode parar ou avançar. Se você encontrar uma vulnerabilidade, você pode explorar até o fim. Isso tem que deixar claro, essas responsabilidades. Que às vezes, quando você não deixa isso claro, o contratante ou a empresa que você está realizando o pentesting, ele não gosta da atividade que você faz, porque às vezes você quando está fazendo o pentest, você vai mais além e você não deveria ter aquele ponto. Geralmente um pentest ele dura em média aí nas empresas 40 a 60 horas, dependendo do produto. Então você tem que deixar claro de como realizar esse pentest e qual o escopo que você tem que fazer, até onde você pode ir e finalizar ali o pentest. Depois que você finaliza o pentest, você vai preparar essa documentação. Você tem que pegar a autorização também, né? Se você for uma empresa física, você for realizar um pentest, você tem que ter esses 3 tópicos: responsabilidades, autorização e o NDA, né, de confidencialidade. Na parte de autorização, você tem que definir, né, no documento a autorização do cliente da execução do pentest. Porque não adianta você dizer, amigo, posso fazer um pentest na sua empresa? Se você não tiver uma documentação e caso você faça uma invasão e essa invasão chegue a prejudicar o negócio dele, ele pode prejudicar você abrindo um processo. Porque como você não tem um documento de autorização para a realização do pentest, você vai tomar penalidade legal. Então, é importantíssimo que você prepare e elabore essa documentação de autorização também, juntamente com os termos de responsabilidade. Além desses 2 documentos, você pode fazer um documento só, com todas essas informações. Além dessas 2 informações contendo no documento, você pode ter um termo de acordo de confidencialidade, onde você garante que toda informação que você encontrar, essa informação não vai ser vazada. Essa informação vai ficar com você, né? Claro que você encontrou a vulnerabilidade, e você não vai compartilhar com terceiros. E se caso aconteça, você vai responder processo porque essa vulnerabilidade foi encontrada por você e provavelmente a empresa vai direcionar para você o problema que ele encontrou e vai dizer, ó, você encontrou essa vulnerabilidade e você compartilhou. Então, é importantíssimo você fazer o documento de NDA, que é para prevenir esse tipo de coisa, que você não compartilha informação, né, que você encontrou, e a empresa também não vai compartilhar o tipo de informação ou empresa que foi contratada para realizar o pentest. Então, com isso, é importante essa elaboração do termo de responsabilidade e confidencialidade no processo de pentest. Agora iremos falar sobre fase de teste de invasão. Antes de falar sobre as fases de teste de invasão,
é importante a gente entender que tem uma preparação. Assim como eu comentei anteriormente nas aulas anteriores sobre responsabilidade em termos de confidencialidade, é importante você saber que temos que entender o escopo e os aspectos legais, quais são as regras e você definir um contrato, né, além daqueles documentos. Então, o que você precisa saber dentro do aspectos legais, né? O que você, até onde você pode ir, né? Qual o escopo do teste, quais as regras, quem são as pessoas que você pode acionar caso um sistema caia quando você estiver fazendo um pen teste ou um teste de intrusão. Quem é a pessoa que eles irão acionar caso eles identifiquem que o sistema caiu? Ele para entrar em contato comigo, quem é a pessoa? Se não for eu, o executor do pentest, né, no caso a empresa tem que disponibilizar o nome do técnico que está analisando ali a infraestrutura ou a aplicação. Então, tem que deixar dos dois lados acertado quem é o ponto focal dentro da empresa que vai ser executado o teste e quem é a pessoa que está executando o teste caso aconteça algum incidente, algum tipo de problema dentro da empresa. E em seguida, né, é realizado o teste de invasão. Como eu comentei lá anteriormente, das fases, existe ali a fase de reconhecimento, a fase de escaneamento, enumeração de serviços e portas, a parte de exploração, pós-exploração e a parte de elaboração do relatório. Então, essas regras de engajamento, elas definem como um teste ocorrerá, né? Durante o processo do pentest, isso é importante você ter esses pontos, né, bem alinhados com a empresa para evitar problemas no futuro. Na parte de preparação, é importante a gente entender, né, e deixar isso escrito num documento, né, deixar isso definido do escopo, que tipo de teste pode ser feito, o teste pode ser físico, o teste pode ser engenharia social ou o teste pode ser via wireless, via rede externa. Isso tem que ser definido porque, às vezes, o cliente ele só quer um teste interno. Ele não quer que você, para poder chegar num teste interno, da sua aplicação interna, ele diz, invada, está aqui meu IP. Mas aí você não combinou com ele que você poderia usar a engenharia social para chegar dentro da empresa. Então, isso tem que ser alinhado também anteriormente. Quais são os domínios e IPs de redes e aplicações que você tem que realizar o teste? Qual é a janela de teste? Qual é o horário? Como eu comentei, se o horário é comercial, se o horário é fora do expediente. Tem dias específicos para a realização desse teste, né? Temos que definir o ponto de contato, né, dentro do contrato. Quem é a pessoa que a gente vai acionar caso de algum problema, qual o e-mail, qual é o nome. Temos que ter também, que é importantíssimo, né, o termo de autorização escrito e assinado, pode ser digitalmente ou fisicamente também, né. Temos que definir também a forma de pagamento, né, se o pagamento vai ser integral, se vai ser 50% antes e 50% da finalização na entrega do relatório. E com isso, a gente define ali as etapas de preparação para poder executar o pentest. E aí, uma visão mais simples de como funciona as fases de teste segue no seguinte formato, né? Tem ali a preparação, a parte de reconhecimento, a parte do scanning, né, de exploração, a pós-exploração, onde você vai fez a exploração, mantém o acesso e como você vai voltar para dentro da empresa, né, como é que você retorna depois que se faz uma exploração. Então, existem essas fases de teste de invasão para que você mantenha, né, após a sua invasão, mantenha esse acesso. E caso no futuro a empresa não queira que você mantenha esse acesso, você pode informar o que foi feito no relatório, onde estão os pontos, os arquivos que você executou e deixou para poder fazer o retorno para dentro da empresa e como você fez a exploração e como mitigar. Claro, que além de apontar as vulnerabilidades, você tem que dizer, ó, a correção geralmente acontece assim, assim. Segue as referências no modelo, no framework, assim, assim, assim. Você vai seguir os links de referência e a empresa ela vai tomar medidas cabíveis para poder realizar essa proteção dentro da fase ali do teste de invasão. E com isso a gente finaliza a parte de fase de teste de invasão.
Nós falamos das fases anteriormente e agora a gente vai falar os tipos de teste de invasão. Existem basicamente três tipos de teste de invasão. Eu comentei anteriormente sobre black box, white box, gray box. São testes de caixa preta, caixa branca e caixa cinza. Geralmente o teste de caixa preta é aquele teste que a gente executa de forma cega, né? A gente não possui nenhuma informação, né, anterior e tem uma grande possibilidade de não encontrar nada, né, dependendo do teste, porque dependendo da empresa, o que ela queira testar, ela vai dar só o IP. Eu quero que você só teste esse IP. E aí você vai fazer o scan de portas, vai verificar as vulnerabilidades, os serviços, as portas abertas, vai verificar se esses serviços que está lá existem vulnerabilidades. Então, você não vai ter conhecimento nenhum do que acontece com aquele IP ali. Isso é considerado um teste de caixa preta. Um teste de caixa branca, que é o white box, geralmente o hacker ético, né, ou pentest, dentro da sua empresa, ele já possui um conhecimento ali breve e essencial para executar o teste. Geralmente é o pentest mais realizado dentro da empresa, onde existe uma reunião de kick-off dentro da empresa, que reúne o pentest e o desenvolvedor, para que nessa reunião o desenvolvedor explique o que a aplicação faz, quais são as chamadas, tipo de chamadas, quais são os pontos de entradas, quais são os endpoints, quais são as configurações, como funciona. Ele vai dar um overview, vai dar um banho de loja referente à aplicação, né? É geralmente esse teste de caixa branca que é executado dentro das empresas. O teste de caixa cinza é definido como uma mistura dos dois, entre o black box e o white box. Ele é um tipo de teste que ele possui certas informações, mas pode ser realizado de forma às cegas também. O cliente, geralmente, ele passa um pouco de informação, né, do sistema, às vezes por falta de conhecimento, uma conversa anterior que você, quando vai fazer uma entrevista com o cliente, você acaba catando ali do cliente uma informação ou outra, e você acaba aproveitando dessas informações para poder executar o teste. Então, além desses três tipos de teste, black box, white box e gray box, existem testes internos, aí pode ser um teste interno dentro da empresa, pode ser um black box interno, pode ser um white box interno, pode ter testes externos a partir da internet, como eu comentei, cai nessa mesma situação dos três tipos. Existem esses três tipos também para wireless, para aplicações, infraestruturas e entre outros, engenharia social. Tem empresas que contratam empresas para fazer teste de engenharia social especificamente, para testar como está o call center, se o call center vaza alguma informação interna, para testar um segurança, se o segurança deixa entrar uma pessoa que não tem uma credencial através da persuasão. Então, existem inúmeros testes, mas dentro desses três tipos. Ainda falando sobre tipo de teste de invasão, como eu comentei anteriormente, tem o teste interno, que é o teste que é alocado dentro da sede. Pode acontecer, às vezes, esse teste interno pode ser disponibilizado via VPN ou o atacante, no caso, o analista de segurança, vai até a sede, né, para fazer os testes. Geralmente isso acontece em banco, porque o banco ele não disponibiliza um ambiente externo ou não deixa você se conectar à empresa dele para poder fazer esses testes, né? Ele pode ter também o teste externo, que é o teste através de internet, né, o tradicional, e os que eu já comentei anteriormente, que é a aplicações infra, web e engenharia social. E com isso a gente finaliza um pequeno overview sobre tipos de teste de segurança, de tipos de teste de invasão. Agora iremos falar sobre modelos de documentos. Como você cria uma documentação para realizar o seu pentest, documentar todo o passo a passo do que você executou ou está executando, para que depois fique fácil a elaboração do seu relatório. Existem scripts no Linux, né, para poder documentar e printar tudo o que você digita, né, no CLI, né, do Linux, ou você pode usar simplesmente uma ferramenta para documentar e organizar suas notas.
temos ali ferramentas bastante utilizadas no mercado, como o Notion, Cherry Tree, o Obsidian, o Evernote, que é muito conhecido. Então, você pode estruturar em cadernos, e dentro desses cadernos você pode estruturar as etapas de exploração, pós-exploração, de reconhecimento, e documentar isso tudo na sua plataforma que você escolheu. Então, falando de documentos, é importantíssimo, depois que você achou o seu aplicativo, né, que você se identificou mais, você tem que ter ali uma visão de como preparar e criar um modelo de documento para ser apresentado. Existem dois tipos de documentos para ser apresentado quando você finaliza um pentest. Geralmente, esses documentos são documentos distintos, onde você faz uma apresentação para o executivo, que é um documento mais resumido. Geralmente, o executivo ele não quer saber como chegou a exploração, né, e como explorar aquela vulnerabilidade que você conseguiu identificar. Geralmente, o executivo ele quer ali o histórico, ele quer uma visão geral da eficiência do teste, os problemas encontrados, o perfil de risco, ele quer a classificação da postura da empresa, ele quer um resumo ali das recomendações que você encontrou vulnerabilidade, ele quer saber como corrigir aquilo ali. Como você vai fazer o apontamento para ajudar a empresa a fazer a correção. Ele quer um mapeamento estratégico com um objetivo curto e a longo prazo. Como você faz? A curto prazo você faz a correção assim, e a longo prazo você pode fazer isso, isso e isso. Como eu comentei nas aulas anteriores, existem sistemas legados que precisam de portas, precisam de serviços que estão rodando e, às vezes, a empresa não tem uma equipe de desenvolvimento para corrigir isso a ZAP, para ontem, né, como costumam dizer. Então, existe o relatório executivo, que pode ser apresentado para a gestão, e existe o relatório técnico, que é aquele relatório que tem tudo. Como você executou o teste, né? Esse relatório, geralmente, você apresenta para o corpo técnico da empresa, os analistas de segurança dentro da empresa, como foi realizado o teste, quais são as vulnerabilidades, como explorar a vulnerabilidade, quais os tipos de criticidade da vulnerabilidade, se essa falha é possível explorar, se foi possível realizar uma pós-exploração da falha, qual o risco de exposição, e uma conclusão de tudo que você fez, incluindo as questões que eu comentei anteriormente do teste executivo. Vai estar composto nesse relatório técnico, que é um relatório mais, vamos dizer assim, enriquecido, que deve ser apresentado para a equipe, o corpo técnico da empresa. E aí, aqui nesse próximo slide, podemos perceber que existem vários modelos de relatórios técnicos, né? Tem alguns modelos disponíveis da OffSive, né, daquela certificação que eu comentei anteriormente, que ele disponibiliza um relatório para você poder utilizar. Claro que você vai tirar ali a logo da OffSive, você vai aproveitar ali a estrutura do relatório para você adequar a sua necessidade. Mas aqui dentro desses relatórios, você consegue identificar um padrão que geralmente é o mesmo, ali seguindo o PTS, né? Seguindo as etapas de teste de invasão. Então, geralmente, esses relatórios são basicamente parecidos. É fácil encontrar um modelo desse na internet. É só você digitar relatório da OffSive OSCP, de exame da OSCP. Você encontra, você adequa para a sua necessidade e, com isso, você pode apresentar esse relatório para a empresa. Lembrando que existem dois tipos de relatórios, relatório executivo e o relatório técnico. E com isso finalizamos a etapa de modelos e documentos. Agora iremos falar sobre Red Team versus Pentest. O que é um Red Team, né? Red Team é um processo do uso de táticas e técnicas para emular um mundo real de ameaça, né, com o objetivo de treinar e medir a eficácia das pessoas em processos, tecnologias utilizadas para defender em um meio ambiente, no caso. O livro do Red Team, que é muito conhecido esse livro de operações, ele mostra uma visão de como um atacante, um Red Team, atua. Diferente do Pentest, o Red Team ele tem algumas diferenças no sentido de que ele pode ir mais além. O Pentest está dentro do escopo de conhecer ali o ambiente, de
explorar só aquilo que foi designado para que ele faça, né? Diferente do pentest, o Red Team ele tem uma visão mais ampla do negócio. Então, o pentest ele tem a finalidade, como eu falei anteriormente, ele tem a finalidade de testar e identificar vulnerabilidades, né? E sistemas, normalmente, sem a preocupação de ser detectado. Então, o pentest, ele pode sim ser detectado pelo time de Blue Team. Então, quando é realizado um pentest dentro da empresa, o time de Blue Team, ele sabe a janela que está sendo executado o teste e se aquele teste está autorizado ou não. Diferente do Red Team, ele tem a finalidade de testar a aplicação, a infraestrutura, a empresa, sem ser detectado. Pode ser que ele seja detectado, mas se ele for detectado, ele vai tomar uma outra ação e tentar explorar a empresa de outra forma, mesmo sendo detectado inicialmente, né, uma primeira vez. Então, ele simula a atividade de um atacante real, com a preocupação de não ser detectado. Então, ele não está nem aí se for detectado, mas ele vai tentar explorar o máximo possível o ambiente. Nesse slide, podemos perceber que o Red Team ele tem uma visão e uma autorização maior para poder realizar os testes, diferente do pentest. O pentest ele tem uma certa limitação por questões de escopo, por questão de horário, por questão de definições da empresa mesmo, e o Red Team não, ao contrário do pentest, ele, ele tem uma visão mais ampla, até onde ele pode ir, né? O que ele pode fazer, geralmente é aberto o escopo do Red Team. Então, o Red Team ele tem uma possibilidade maior de ataque, né, para tentar explorar, assim como um atacante real fora da empresa, no invasor. Ele vai simular um ataque real de uma empresa em busca de vulnerabilidades, ele vai tentar buscar ali informação de um CEO da empresa, de um superintendente, enfim, em busca de informações para tentar mostrar à empresa que através do dono da empresa a gente conseguiu chegar num computador da empresa, conseguiu extrair informações críticas que não deveriam ser compartilhadas e com isso é gerado um relatório e esse relatório é apresentado para a gestão e a gestão vai tomar mais cuidado através de preparação, de relatórios, de treinamentos, de definições de requisitos mínimos. E com isso a gente finaliza uma ideia básica ali do que é um pentest e a diferença entre um pentest e o Red Team. Agora iremos falar um pouco sobre Red Team versus Blue Team. O Red Team, como eu comentei anteriormente, ele tem um escopo mais amplo, né? Geralmente existe uma intriga entre o time de Red Team e Blue Team, onde o time de Red Team ele tenta explorar ao máximo, né, as vulnerabilidades encontradas na empresa, tenta explorar ao máximo as pessoas. E o time de Blue Team, ele tenta defender ao máximo. Então, existe uma rivalidade, porque o time de Red Team, ele está sempre tentando achar vulnerabilidade, tentar achar um ponto de entrada dentro da empresa. E o time de Blue Team, né, como diz, é um time de proteção. Esse time, ele visa proteger as aplicações, monitorar as máquinas, monitorar os envios de e-mail. Então, o Red Team, ele tenta burlar tudo que é imposto pelo Blue Team. Então, existe uma briga enorme aí na empresa, né? Mas isso é normal, porque o time de Blue Team não se conversa com o time de Red Team, diferente do time de Pentest. Um time de Pentest, ele está diretamente ligado às squads e está ligado diretamente ao time de Blue Team. Está tendo ali uma conversa para poder melhorar e evoluir o produto. Diferente do Red. O Red Team, ele está ali em busca de onar, né, como a gente geralmente fala no mundo de segurança, tentar invadir e não se preocupar com nada. Quando o time de Red Team é identificado, o time de Blue Team ele não sabe se realmente é um teste interno do Red Team e se é o teste ou é um invasor que está tentando obter uma informação, tentando extrair dados, né, da empresa ou tentando invadir algum sistema. Então, automaticamente, o time de Blue Team, ele faz o bloqueio, né, do serviço, da técnica e aciona rapidamente uma sala de crise para poder defender, para poder atuar na vulnerabilidade encontrada pelo time de Blue Team. Então, com isso,
Essas são as duas diferenças do time de Blue Team e Red Team, que o Red Team é o time que ataca ali sem se preocupar com nada, e o time de Blue Team está ali todos os dias monitorando, acompanhando as vulnerabilidades e bloqueando, caso venha o time de Blue Team ou de time de Red Team tentar atacar ou invasor. Então é importantíssimo ter esses dois times, né, atuando dentro da empresa, porque enquanto um está procurando invadir, o outro está procurando defender a empresa periodicamente. Agora ele vai nos falar um pouco sobre o que é Purple Team. Purple Team é aquele time que dentro da empresa ele faz ali o acompanhamento das vulnerabilidades, né? Ele faz a parte de AppSec, né? Diferente do time de Blue Team, ele está diretamente ligado às squads, né? O Purple Team, diferente do Red Team, ele, em vez de invadir, como o Red Team faz sem se preocupar, ele faz a invasão, o Purple Team, ele faz uma invasão, mas uma invasão, vamos dizer assim, controlada, com conhecimento do desenvolvedor da aplicação, visando encontrar possíveis vulnerabilidades. O Red Team, como eu comentei, ele não se preocupa com ameaça, ele vai testando o máximo que ele puder. Ele não tem interação, como eu comentei, ele não tem interação nenhuma com os times do Blue Team. Ao contrário do Purple Team, ele está ali, ele tem uma interação meio que diariamente com o time de Blue Team, né, o Purple Team. Ele tem uma colaboração, tipo, pessoal, encontrei a vulnerabilidade aqui, vamos ver como a gente corrige, abre um chamado, faz assim, entra em contato com as squads. Isso não é uma preocupação só de um squad, isso é uma preocupação corporativa, como a gente resolve. Então, o trabalho do Purple Team é tentar encontrar vulnerabilidade, diferente do Red Team, mas no intuito de fazer uma colaboração, né, interna diariamente ali, em vez de deixar ali um backdoor. No caso do Red Team, ele encontra a vulnerabilidade, explora o máximo e fica tentando extrair dados. O time de Red Team, ele tem um objetivo de avaliar se realmente o time do Blue Team ele é bom realmente o suficiente para poder fazer a proteção. E o time do Purple Team também faz isso, só que quando ele encontra a vulnerabilidade, ele já avisa meio que rapidamente para o time de Blue Team para prevenir uma ação que foi detectada e para ser corrigida rapidamente. E com isso, é uma definição do Purple Team, é aquele time que faz testes parecido com o Red Team, mas visando a parte de código, a parte de SAST, a parte de DAST, de SCA. Então, ele está ali lidando diariamente com modelagem de ameaça, entre outras coisas. Então, o time do Blue Team é basicamente isso. É parecido com o time de Red, mas só que ele tem uma colaboração maior ali com os times e com as squads. Para finalizar esse módulo, iremos falar um pouco mais detalhado sobre a parte de preparação. Nós falamos nos tópicos anteriores sobre preparação de documentação, preparação de como vai ser realizado o escopo, quem são as pessoas envolvidas. Aqui nessa etapa, iremos falar um pouco para entender o objetivo, o negócio, né? O que o negócio do cliente ele se diz respeito, se é primeiro teste, quais são as exposições que a empresa mais teme dentro dessa organização, o que é mais importante, disponibilidade ou integridade, né? Então, esse tipo de teste, no caso da preparação, definir com o cliente se o pentest vai ser um black box, um white box, um gray box, um teste interno, um teste externo. A gente vai tentar, ali na preparação, na etapa de preparação, elaborar uma linha de tempo, né, de quando vai iniciar o teste, criar uma planilha, vou fazer esse teste nesse dia, vou fazer esse outro teste nesse outro dia. Então, a gente vai ter que ter um roadmap infográfico de execução das atividades. Temos que ter também definido, na etapa de preparação, pontos de contato para tirar dúvidas, emitir um relatório final. Como eu comentei anteriormente, temos que definir um roadmap das atividades, os objetivos, quando vai iniciar e quando vai terminar as atividades.
E com isso, nessa etapa de preparação, a gente define todo o escopo, toda a estrutura para executar um pentest e seguir com a preparação do ambiente. E finalizamos aqui mais essa parte de preparação e iremos para o próximo módulo.